Meus amigos, minhas amigas, eu sou Lauro Barbosa, este é meu canal. Tendo em vista recentemente aí a prisão da nação de Bolsonaro, a gente voltando lá no passado, no início do seu mandato, que ele já conseguiu ser eleito em 2018, depois daquela farsa de Sérgio Moro para condenar Lula, ele conseguiu ser eleito, e no decorrer do tempo já veio, já no primeiro ano de mandato, a pandemia. E na pandemia, vocês acompanharam, vocês viram quantas barbaridades que aconteceu. Cada coisa absurda que esse cidadão fez na pandemia, que poderia ter evitado muitas mortes. O negacionismo da vacina, o negacionismo do Covid-19, que queria cloroquina para curar as pessoas. Uma série de coisas absurdas. Em 2022, ele queria ser reeleito a qualquer custo. E para ser reeleito, ele tacou com as fake news à vontade. Depois, ao ver que não ia dar certo, ele fez a tentativa de golpe. Nessa tentativa de golpe, foi fracassou e ele acabou sendo derrotado mais uma vez. Mas, voltando no assunto, vocês vão ver lá no vídeo, desde o início, né, o que esse cidadão fez. Eu fiz um vídeo e acompanho com a imagem, e na imagem eu faço comentários em cima dessas imagens, seja foto ou vídeo. E também faço uma legenda. Para ficar mais fácil o segmento da história, eu quero que vocês acompanhem. Não esqueça de dar o seu like, fazer seus comentários. Em abril de 2020, Bolsonaro, e daí que Lula foi preso? É a minha chance de ser eleito. Em 7 de 4 de 2020, Lula foi preso pela Polícia Federal. A notícia abalou o povo brasileiro nos meios políticos. Toda a imprensa noticiou. G1. Lula se entrega à Polícia Federal e é preso na noite de sábado, após Sérgio Moro expedir um mandato de prisão. No decorrer do tempo, Sérgio Moro e sua equipe de Curitiba foram desmascarados. Foi constatado um planejamento com uma farsa para impedir que Lula fosse candidato nas eleições de 2018. Todo esquema para condenar Lula está descrito no Google. Digita aí: as farsas de Sérgio Moro para condenar Lula. Com Lula fora da competição, Jair Bolsonaro, PSL, foi eleito com 55,13% dos votos, vencendo Fernando Haddad do PT, que somou 44,87%. Bolsonaro, presidente. Bolsonaro deu início em seu governo em janeiro de 2019. Já em fevereiro e março, também teve o início da pandemia da Covid-19. Foi aí que os seus eleitores notaram que elegeram um presidente incompetente para governar o Brasil. Foram tantos absurdos que ele poderia ter sofrido um impeachment. Contudo, ele continuou governando. Porém, poderia ser preso desde o início se não fosse protegido pela PGR e o pior Congresso de todos os tempos. Cometeu diversos crimes. Agora veja as razões que Bolsonaro há tempo deveria ser condenado e preso. Não esqueça de clicar e fazer seus comentários. O vírus chegou. Devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. No meu caso particular, caso fosse contaminado pelo vírus, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Bolsonaro e os negacionistas da vacina, contra isolamento social, uso de máscara, lockdown. Veja as consequências. Para a pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Quando você tiver falta de ar, você vai pro hospital. Estou com Covid. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Se você virar o jacaré, é problema de você. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Não sou coveiro. Sem empatia e não solidarizava com as famílias dos mortos. Coronavac apresentava a melhor taxa de eficiência, chegava a 80%.
e ele recusou de comprar essa vacina na época, considerada a melhor até hoje. Bolsonaro cometeu erros absurdos em relação à pandemia da Covid-19. As péssimas decisões, as argumentações com negacionismo sobre a vacina e diante das mortes constantes no dia a dia, era motivo para a Câmara dos Deputados tomar as devidas providências, afastando do cargo, aprovando um impeachment. Contudo, ele continuou na presidência, causando mais vítimas, e nem com a CPI da Covid, com todas as denúncias de corrupção, ele não foi punido. Continuou levando o país ao caos. Ouça a seguir esse depoimento na CPI. Os que mais amavam perecerem por desinformação e falta de vacina, oxigênio e atendimento médico. 3 dias depois de enterrar meu filho, foi um sábado, um domingo. Eu não guardo datas porque eu não quero guardar essa data. Sabe, eu ouvi aquela fatídica frase: e daí? Eu escutei lá no meu coração: e daí que seu filho morreu? Quando a gente vê um presidente da República imitando uma pessoa com falta de ar, isso para nós é muito doloroso. Se ele tivesse ideia do mal que ele faz para a nação, além de todo o mal que ele já fez, ele não faria isso. Brevemente, né, o povo saberá que foram enganados. Foram enganados mesmo. O Brasil chega a 700 mil mortes pela Covid. De 12 de 3 de 2020 a 28 de 3 de 2023, 700 mil pessoas morreram. Bolsonaro dizia: e daí? Eu não sou coveiro? No decorrer do tempo, o número de mortes foram aumentando. E no mínimo 400 mil mortes poderia ser evitada. Só após a vacinação da população em 90% é que a contaminação da Covid parou e a pandemia acabou. Na época, eu publiquei um vídeo com o título Os Negacionistas da Covid-19. Eu deixo um link abaixo na descrição para que vocês assistam. Ficou assustado e preocupado com a denúncia de parcialidade de Sérgio Moro no julgamento do processo contra Lula. Com isso, a condenação foi cancelada e Lula tornou-se elegível. Fracassado, terminou o seu mandato sem nenhuma obra importante. Somente o peso nas costas da irresponsabilidade na pandemia, e mesmo assim pretendia ser reeleito. Mas, falando em Covid-19, atualizando, o ministro Flávio Dino reabriu o processo da Covid-19 em 2025. A notícia: Dino determina que a Polícia Federal investigue a conduta de Bolsonaro durante a pandemia. Foi mais uma bomba para a família Bolsonaro, publicado 18 de 9 de 2025. Má notícia para o Bozo. STF confirma a anulação e condenação do ex-presidente Lula na Lava Jato. Por 8 votos a 3, o plenário rejeitou o recurso da PGR contra a decisão do ministro Edson Fachin, que julgou improcedente o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Publicado dia 15 de 4 de 2021, tendo em vista, nesta data, Lula livre. Essa notícia deixou os lulistas felizes e Bozo desesperado. Lula livre. O ministro Fachin do STF, relator, afirmou que as denúncias do Ministério Público Federal contra Lula no caso Tripex, Guarujá, Sítio de Atibaia, o Instituto Lula, não tinham relações com os desvios de recursos da Petrobras e, portanto, com a Operação Lava Jato. De todas as fake news contra Lula, essa do Moro foi a pior. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Posteriormente, veja a seguir. Eles eram os verdadeiros ladrões. As informações estão aí, no Google, no YouTube. E no final, o ladrão era o juiz? Veja a notícia. O Conselho Nacional de Justiça diz que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Gabriela Reis se uniram para desviar 2,5 bilhões. Contudo, Bolsonaro fazia campanha política. Em ano eleitoral, Bolsonaro aumenta a motociata em horário de expediente. Bolsonaro pretendia ser reeleito a qualquer custo. Motociata de Bolsonaro foram financiadas com cartão corporativo, afirma Mauro Cid.
campanha de 2022. A equipe de malfeitores do escritório Gabinete do Ódio era grande e, com seus seguidores, fazia lavagem cerebral na mente das pessoas com as fake news, difamando adversário político, Lula. O Bozo gastou milhões de reais em dinheiro público com campanha política e com as motocicletas políticas em várias cidades do Brasil. Porém, o TSE recebeu mais de 500 diários de fake news no segundo turno das eleições. Bolsonaro e sua milícia digital criavam fake news para redes sociais e seus seguidores faziam compartilhamento das desinformações caluniosas, difamatórias contra seu adversário Lula. E diziam que isso era liberdade de expressão. As mentiras eram disseminadas nas redes sociais com o convencimento nas igrejas, principalmente com os pastores evangélicos que aterrorizavam seus fiéis com histórias fantasiosas de comunismo de esquerda. Diziam que Lula era comunista, que ia fechar as igrejas, que ia colocar em sua casa um mendigo para você cuidar. E o pior, tinha gente que acreditava. Por motivo das fake news, TSE multa Bolsonaro por vincular desinformações nas eleições de 2022. TSE determina exclusão de vídeo em que Jair Bolsonaro critica as urnas eletrônicas. Contudo, Lula venceu. Lula é eleito presidente da República pela terceira vez. Mesmo com todas as fake news da direita, ele venceu. Lula foi eleito presidente do Brasil com mais de 60 milhões de votos. No dia 1º de janeiro de 2023, ele assumiu o terceiro mandato. Tornou-se o político mais vezes foi levado ao comando do Poder Executivo pelo voto direto na história da República. Bolsonaro derrotado. Não se conformou com a derrota. Então, colocou em prática o que ele tinha planejado quando era deputado federal. Veja a seguir, é lamentável. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Já falava em ditadura militar, atentando à nossa democracia. Se um dia fosse presidente, aplicaria um golpe. Controlava a mídia com AI-5 e elogiou o ditador ultrabrilhante. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. A ditadura planejava a morte de Dilma. Ele falava em nome da Irmandade, que pelo poder são capazes de matar. Praticam mortes camufladas. Exemplo, se um político adversário é internado, um remédio, um produto químico é inserido no corpo para lhe causar um colapso orgânico ou para contrair um câncer que há menos de um ano a pessoa morre. Para ter o domínio do poder, veja o que Eduardo Bolsonaro diz. Alguma resposta vai ter que ser dada. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5. Essas respostas eram citadas nos comícios de Bolsonaro. 7 de setembro de 2021. Criticava as urnas eletrônicas, o TSE, e exigia a volta do voto impresso. Fez ofensa gravíssima contra o ministro Alexandre de Moraes. Instigava seus seguidores para a guerra, com um atentado de Estado de Direito democrático, para impedir a posse de Lula. Nessa reunião, foi concluído o planejamento golpista, a invasão dos três poderes e até o assassinato do ministro Moraes, Lula e Alckmin. Tudo planejado e os seus seguidores agiram. Porém, os golpistas foram presos no dia 8 de 1 de 2023. De tudo que houve no decorrer do tempo, era evidente que havia muitas razões para Bolsonaro e seus aliados serem julgados conforme determina a lei. O plano golpista fracassou. Todos foram presos e no julgamento da cúpula antidemocrática, juntamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro, todos foram condenados. Em 11 de 9 de 2025, a sessão que condenou os réus. O ministro Alexandre de Moraes é o relator
e é o primeiro a votar no julgamento. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento dos 8 réus do núcleo crucial da denúncia da Procuradoria-Geral da República na ação sobre tentativa de golpe de Estado. Entre os acusados está o ex-presidente Jair Bolsonaro. O relator da ação penal 2668, o ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a se manifestar e votou pela condenação de todos os réus. Ato executório da tentativa de golpe. Houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa de 2021, até esse momento em que, com armamento pesado de forças especiais do Exército, se pretendia matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e com envenenamento ou remédio para induzir a colapso orgânico, se pretendia matar o presidente eleito da República. Alexandre de Moraes, a organização criminosa agiu até o último momento para impedir a posse do presidente eleito. Imagem do dia em que Lula tomou posse e os golpistas foram julgados e condenados. Ministro Paulo Gonet, da PGR. A ministra Carmen Lúcia deu o 5º voto para a condenação. O ministro Moraes deu a condenação de 27 anos e 3 meses para Bolsonaro. Desesperado, com um fim de carreira sem nenhum legado e ainda condenado. Um inútil, 35 anos da vida pública, nenhum projeto social e ainda carrega nas costas a culpa pela morte de milhares de pessoas na pandemia da Covid-19. A conta chegou e tem que pagar. Agora pode dizer somente a verdade, e a verdade me condenou. Democracia é o melhor caminho. A condenação de Bolsonaro e de todos os seus aliados golpistas era esperada. A esquerda lulista aguardava esse momento para manifestar, cada um do seu jeito, mas unido para um grande acontecimento. Que Deus ilumine a todos. Eu vou deixar um link abaixo com o título Os Golpistas Militares e Políticos. Nesse vídeo vão ver quem sempre esteve, quem está por trás de tudo, quem determina as ordens, quem planejou outros golpes, quem é o poder oculto golpista. Edição de imagens, fotos e vídeo. Argumentação, Lauro Barbosa.